Olá, seja bem-vindo a esse nosso bate-papo de hoje, véspera do Dia das Mães. Antes de entrarmos a falar um pouco sobre o simbolismo da maternidade, eu gostaria de dar a todos vocês Feliz Dia das Mães. É uma data que está muito especialmente marcada por dois sentimentos, que são amor e gratidão, que estão entre os sentimentos mais nobres da humanidade. Amor, gratidão, reconhecimento, generosidade, que é tão próprio das mães, são sentimentos que no momento histórico que nós vivemos, necessitamos demais deles. Eu vou fazer uma proposta para você que talvez você ache uma ousadia e até uma contradição, que esse seja o melhor Dia das Mães da sua vida. Aí você vai me dizer, mas como assim, no meio do isolamento, como é que pode ser o melhor Dia das Mães da nossa vida? Basta você perceber que só o corpo é que está isolado e o coração pode expandir, pode distribuir esse sentimento em direção à nossa mãe e em direção a todos aqueles que necessitam dele. É um momento que a expansão do coração é muito necessária. Todos os anos nós vivemos um Dia das Mães, o pessoal às vezes chama de comercial, né? Compramos um presentinho, levamos lá para a nossa mãe, aqueles que a têm, e nós vivemos isso mais ou menos inconsciente, como uma programação mecânica. Nada contra fazer essas coisas, mas quanto mais consciência colocamos nas datas, mais elas são profundas. E hoje, que já não podemos cumprir esse roteiro, já não dá mais para sair, comprar o presentinho, fazer visitas, nós somos obrigados a trabalhar com esse dia, com essa celebração, mais num nível sutil, num nível metafísico, num nível mais humano. E isso faz com que talvez o vivamos com maior consciência do que jamais tenhamos vivido. Cuidado com essa história que existe por aí, a filosofia é totalmente contra radicalismos. O Dia das Mães é só um dia comercial. Quem dá a tônica de qualquer dia é você, através da sua vontade. Você pode torná-lo um dia meramente comercial, ou pode torná-lo um dia humano, onde todas as virtudes que envolvem o processo da maternidade são celebradas e são praticadas com maior intensidade do que em qualquer outro momento. E talvez não haja na nossa história recente um momento em que a humanidade precise mais de colo do que esse, do que ser tomada como uma criança frágil que precisa de acalanto, que precisa de carinho. É um momento de relembrarmos da generosidade e do amor tão próprios das mães. Por isso, feliz Dia das Mães para você, e que seja vivido com a maior plenitude possível para um ser humano, que é a plenitude de consciência. E agora sim, vamos para nosso pequeno bate-papo, é um assunto amplo que mereceria talvez mais de uma palestra, porque é um dos simbolismos mais recorrentes e mais profundos das mitologias todas que conheço. Sempre começo, como vocês sabem, pelo sentido da palavra. E essa palavra, mater, é interessante porque ela vem lá do proto-indo-europeu exatamente dessa maneira, mater. E vocês vão ver ela para todo canto nas línguas que estão dentro do conjunto indo-europeu. Você vai ver desde o sânscrito, matar, o avéstico, matar, irlandês antigo céltico, matir, germânico, moter, eslavo antigo, mati, e por aí vai. E no grego, meter. Latim, mater, grego, meter. É interessante esse grego porque você vai entender, por exemplo, Deméter, como a deusa mãe. E nós vamos falar sobre ela, responsável pelos mistérios de Eleusis, que são mistérios criados em cima do amor de uma mãe pela sua filha. Então, isso é um elemento importante para a gente entender. Na Grécia, era representado a celebração daquilo que um dia seria o Dia das Mães, mas uma celebração equivalente era a celebração de Reia, a mãe dos deuses, aquela que era filha de Uranus e Geia e que se une a Cronos e engendra simplesmente Zeus, Hera, Deméter, Hades e Poseidon. Ou seja, aquela terceira geração olímpica sai toda de Reia e ela era considerada para os gregos a grande mãe, a mãe dos deuses, a mãe dos seres divinos responsáveis pela manifestação. Já em Roma era mais Cibeles. Cibeles era propriamente a deusa mãe.
Engraçado que tanto Réia quanto Cibele tinham uma associação ao leão, talvez pela força. Nós pensamos na mãe como um ser muito dócil, muito meigo, mas talvez não haja um ser tão forte. Uma mãe, para defender os seus filhotes, ela é mais do que um leão. Ainda um cachorrinho pequeno, quando você se aproxima dos seus filhotes, ele vira um bicho que é capaz de causar um grande dano. Ou seja, a força, a garra que um ser traz à tona quando se trata de defender os seus filhos. Então, ambas eram associadas a um leão, vejam só. A figura de uma mãe tão delicada, tão suave, elas eram representadas pelo símbolo de um leão. Bom, nós vamos ver como curiosidade que não é só nas línguas não só as línguas descendentes do proto-indo-europeu que nós temos essa raiz parecida. Em línguas que não têm absolutamente nada a ver com a raiz indo-europeia, também é a mesma coisa. Veja só que interessante. Nós vamos ter em Quechua, aqui, América do Sul, mama. Em coreano, oma. Em hebraico, ima. Em chinês, mama. Interessante, né? Curioso. E são raízes linguísticas que não têm nada a ver uma com a outra. Qual será a razão disso? Uma razão que se aventa é que seria uma palavra oriunda do balbucio do bebê. Aquele balbucio por alimento, mas também por proteção, por carinho. Aquele mamá, 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 que é uma das primeiras sílabas que a criança aprende a falar. E isso é associado a tudo o que ele deseja. O colo, a proteção, o alimento, o cuidado, o amor. E isso ficou associado então a esse ser, que envolve todos esses elementos. Ele nutre, ele protege, ele acalanta, é a figura da mãe. Provavelmente daí vem esse nome tão especial. Aquele que supre todas as necessidades do ser amado. Dá a ele berço, dá a ele colo, dá a ele alimento, dá a ele proteção. Isso é a origem mais remota, segundo se pensa até o momento, do nome mãe. Bom, o Dia das Mães aí já é uma data histórica, relativamente recente. Fala-se de uma jovem metodista, Ana Jarvis, que teria, em homenagem à sua mãe, que foi a primeira a dar essa ideia, teria lançado uma campanha em prol de um dia dedicado às mães. E esse dia teria começado a acontecer exatamente em 9 de maio de 1914. Foi o primeiro Dia das Mães que aconteceu. 9 de maio de 1914. Agora, olhem que interessante, eu não sei qual a relação disso, mas é um mero palpite meu. Porque a primavera no hemisfério norte, a chamada primavera boreal, a primavera do hemisfério norte, ela vai exatamente de março, 20 de março, a 21 de junho. Ou seja, e a primavera está sempre muito associada a esse brotar da terra máter. A mãe, a grande mãe, é a própria natureza. Então, não sei por que razão, o Dia das Mães, quando foi criado, numa circunstância que não tinha nada a ver com isso, com uma data recente, 1914, um pouco mais de 100 anos, né? 106 anos, essa data foi colocada exatamente em maio, que estava dentro desse ciclo primaveril do hemisfério norte, que era exatamente quando os povos pagãos do passado celebravam o Dia das Mães, exatamente aí nessa passagem, tá certo? Então, essa moça chamada Ana Jarvis, uma metodista americana, teria provocado a criação desse dia, através das suas reivindicações, como uma homenagem à sua própria mãe. Ou seja, o Dia das Mães é uma celebração que nasceu para homenagear uma mãe, a mãe de Ana Jarvis. Ela própria depois se revoltou porque o dia foi muito dominado pelo aspecto comercial, tentou pedir a revogação da criação do dia, mas enfim, o dia ficou e realmente se tornou uma data comercial muito forte. Depois do Natal é a primeira, mais forte, mas como falei para vocês, nós é que damos a tônica de cada data. Então não acho as celebrações ruins, ainda aquelas que são tidas como muito comerciais. Nós podemos resolver se elas serão comerciais ou não. Não tem nada de mais dar o presentinho, eu mesmo gosto de presentear. Mas que a tônica principal seria reconhecimento, gratidão, amor, generosidade, relembrar os sentimentos maternos como algo fundamental para a vida. Não é à toa que toda mãe, que é uma servidora da vida,
tem esses sentimentos tão à flor da pele. Continuando, vocês podem perceber uma coisa interessante. No reino animal, mesmo você que tem cãezinhos em casa, que é um animal considerado bastante evoluído, mas a preocupação com a cria se dá até o ponto em que eles se tornam autônomos. Cachorrinho grande e a mãe já não quer muito saber deles. A relação, quando se baseia apenas em instinto, ela é uma relação que vai até a autonomia da cria, ou seja, a princípio, quando eles podem cuidar de si próprios. Já no caso humano, ela vai para a vida inteira. Um filho é um compromisso para toda a sua vida, para toda aquela parte da vida dele que você alcançar. Estará ali sempre ao alcance e, de uma certa maneira, como se diz popularmente, para uma mãe os seus filhos nunca crescem. É aquele colo que a gente sabe que sempre vai estar garantido enquanto o temos. Então é interessante esse componente humano de reconhecimento e de prolongamento desse generosidade de doar a vida. Porque ela não simplesmente doa a vida do filho, ela doa a sua própria vida. A dedicação que uma mãe mais ou menos eficiente tem que ter para que o seu filho esteja bem, para que tenha saúde, para que prevaleça sobre as adversidades das doenças infantis, das dorezinhas e das grandes dores, para que ele prevaleça sobre o crescimento, os choques da pré-adolescência, da adolescência, é uma dedicação enorme, incontável. E, portanto, o sentimento humano, ele é mais do que aquela dependência biológica. Ele é um sentimento de reconhecimento, de doação por um outro lado e por esse lado de gratidão. E esses dois sentimentos se encontram no momento em que percebemos a importância das mães na nossa vida. E que tenha uma data para isso, eu acho bom. É um momento marcado para pararmos e relembrarmos o quão isso é grandioso e o quão é importante. A mãe, ela é um portal da vida, uma grande colaboradora e aliada da natureza. Por isso que se diz que uma sociedade, quando ela fica muito polarizada em cima dos valores masculinos, ela fica indiferente à natureza. É uma consequência quase que inevitável. Começa a se tornar predadora, começa a deixar a terra arrasada, quando ela perde os atributos do feminino. Quando ela começa a considerar que os atributos do feminino são inferiores. Isso não acontece por parte dos homens apenas. As próprias mulheres, para poder se destacar na sociedade, muitas vezes negam os valores do feminino. E um dos valores fundamentais é exatamente esse diálogo entre mães. Veja bem, gente, eu não estou dizendo que todo mundo tem que ser mãe para viver essa experiência. Ser mãe no plano físico é uma experiência optativa. Nós vamos ver que existem possibilidades de ser mãe em vários outros planos mais sutis. Mas quando o homem, quando o ser humano, a mulher no caso, necessita quebrar um pouco o seu egoísmo, necessita uma doação desinteressada a um ser, a experiência da maternidade pode ser muito rica, pode ser às vezes até extremamente necessária. Ninguém é obrigado, mas alguns realmente necessitam dessa experiência e a natureza necessita que alguns o façam, assim prevalece a vida. E é um dos momentos mais belos da natureza, é o momento da criação da vida. É que você vai ver que nos mitos, o momento que uma mulher dá à luz a uma criança equivale ao momento que a natureza dá à luz a primeira forma de vida. E antes disso, que a substância primordial dá à luz ao cosmos manifestado. Na mentalidade mítico-simbólica, todos os nascimentos são equivalentes. Lembrem lá do Kybalion, que tantas vezes já falei a respeito, no princípio da correspondência, o que há acima, há abaixo. Mesmo mistério que está quando a substância primordial, ao receber o raio do Espírito, gera o cosmos, é o mesmo mistério quando uma mulher traz de dentro de si uma nova vida. Uma centelha espiritual absolutamente independente, que vem residir dentro dela até receber um corpo próprio. Isso é um segredo da natureza que, por muito que a gente tenha visto milhões de vezes, não podemos deixar de ficar extasiados. Eu trouxe para vocês também um comentário de um artigo que caiu nas minhas mãos um dia desse, que é um artigo dos Cadernos de Saúde Pública da Fiocruz,
que fala da maternidade entre adolescentes. Eles me disseram uma coisa que eu não tinha até então parado para pensar, que as adolescentes que engravidam, claro que isso é um elemento negativo que devemos procurar evitar, mas muitas dessas adolescentes que estão em situação de risco, muitas vezes consideram a criança como um elemento redentor, que as tira das ruas, que ajuda a ter força moral para sair das drogas, ou seja, um estímulo para viver. Muitas delas consideram o nascimento da criança como uma redenção da sua própria vida, uma motivação para lutar. Agora já tem pelo que lutar. Isso não é uma interpretação minha, isso é literalmente dito nesse artigo da Fiocruz. Eu achei muito bonito. Você percebe que aí existe uma interdependência, onde o filho depende da vida que a mãe lhe dá. Mas, de uma certa maneira, o filho também devolve para ela um pouco dessa vida. Dá a ela um estímulo para crescer, para ser melhor, para ter algo a dar àquela pequena criança, aquela pequena criatura, que ela imediatamente desenvolve um laço que não finda nunca mais. Eu achei muito bonita essa relação, muito interessante, como se um salvasse a vida do outro, reciprocamente. Continuando, como eu falei para vocês, no ventre da terra, no ventre de uma mulher, no ventre do universo primordial, a vida coloca um germenzinho, e aquilo vai se desenvolver e vai dar seguimento a um novo corpo. Quando a gente tem um filho pequenininho que vai para a escola, vai fazer lá o jardim da infância, normalmente dão para ele aquelas latinhas para plantar um feijãozinho e ver nascer uma planta. Eu acho interessante porque toda criança fica deslumbrada de ver que daquele feijãozinho que ela mergulhou no ventre da terra, nasce uma vida. E uma vida que vai se desenvolver e daqui a pouco vai dar novos feijõezinhos. Esse milagre, esse mistério da vida, que é a geração de dentro de uma vida saindo outra, e outra, e outra, e outra, é sempre um espetáculo, é sempre uma cerimônia. É lógico que às vezes as pessoas me dizem, e elas estão certas quando dizem, bom, mãe é aquela que cria. Sim, a maternidade, talvez o período mais complicado é exatamente no momento de criar essa criança, até conduzi-la em direção ao seu próprio caminho. E ainda assim seu trabalho não termina. Isso é extremamente complicado. Mas o fato é que a gente não pode desprezar também a concepção. Tudo é muito belo. Às vezes as duas coisas não podem ser feitas pela mesma pessoa, mas tudo que envolve a maternidade é muito belo. As noites insones, as madrugadas onde você vê o bebê acordando com aquele cinzento do dia nascendo, parece que o bebê e o dia são duas crianças, são dois filhos. Tudo isso é muito misterioso, tudo isso é muito poético. Ou seja, o processo da maternidade como um todo é uma obra de arte. Desde a concepção, a geração, a criação, é uma obra de arte. Não podemos desprezar nenhum desses estágios. Uma coisa interessante também que gostaria de ressaltar para vocês é que existe um ímpeto na natureza. E na natureza humana ele é fortíssimo, de buscar eternidade. Então a maneira como a natureza física busca eternidade é exatamente colocando um corpo novo no lugar daquele desgastado. Ou seja, a geração dos filhos é uma forma da matéria persistir e se eternizar. Nós sobrevivemos através dos nossos descendentes. Isso é a parte física da eternidade, que se produz através da geração de filhos. Mas nós podemos perceber que a geração de um filho, como ela nos traz muito próximos, tanto aqueles que estamos vivendo quanto aqueles que estamos apreciando, muito próximos do mistério da vida, também nos dá um desejo muito grande de entender mais profundamente esse mistério da vida, para que nós possamos nos apoderar dela e ela não nos deixe jamais. Ou seja, a maternidade dá em nós, atiça em nós também um desejo de eternidade, de se aproximar tanto da vida a ponto de decifrar os seus mistérios e nunca se afastar dela. Portanto, esse mistério, às vezes, não refletimos a vida inteira. E quando vemos uma vida começar a se mexer dentro de nós, ficamos estarrecidos com aquilo. Não é possível. Tem aqui dentro de mim um ser humano, com tudo de divino, com tudo de grandioso que envolve um ser humano, como a vida é misteriosa. E como isso gera em nós uma tendência reflexiva, uma tendência de querer entender melhor a linguagem da vida. E talvez encontrar um plano dentro de nós, onde existe essa criança interior, eternamente jovem, eternamente pura, que é a nossa essência espiritual, a nossa essência divina, que não cessa jamais e que se eterniza não através de substituição,
mas através de perduração. Quanto mais conscientes somos desse filho que está dentro de nós, esperando que nós também possamos trazê-lo à luz, que é exatamente isso o processo da sabedoria, é trazer a nossa essência à luz. Nós começamos a perceber que a vida, em algum plano, ela se perpetua. Ela não se eterniza pela substituição, mas pela iluminação da consciência naquilo que sempre fomos. Portanto, é um momento maravilhoso para reflexões acerca do sentido da vida. Poucas experiências como a maternidade nos colocam reflexivos em relação à vida e os seus mistérios. Santa Matilde de Hackeborn, uma santa alemã que viveu em 1240. Ela falava uma coisa muito interessante. Eu trouxe um trechinho de um livro, que é o livro da Graça Especial, que ela diz o seguinte: o Cristo é Pai na criação, irmão no reino, mãe na redenção. Ou seja, a maternidade seria, segundo a visão dessa santa, também um atributo divino. Então, quando somos pais na criação, naquele momento em que trazemos ideias novas ao mundo, valores novos ao mundo, quando somos irmãos no reino, ou seja, quando desenvolvemos a fraternidade, e quando somos mães na redenção, ou seja, sempre redimir os nossos frutos da dor, do sofrimento, sempre velar pela sua criação, nós estamos trazendo à tona em nós atributos divinos. Eu acho muito bonito isso, porque ela coloca a maternidade como um dos elementos da tríade de atributos divinos. A maternidade, como esse atributo da redenção, significa que ela é também Deus em nós. E vivê-la conscientemente é também trazer essa natureza divina à tona, que é um outro parto. Da mesma maneira que sai a criança de dentro do corpo, sai a consciência da natureza humana desse inconsciente onde ela estava escondida. É um novo parto que se pode produzir também. Apenas para mostrar para vocês o quanto esse fato é cerimonial, o quanto é um momento cerimonial na vida do ser humano. Bom, como falei para vocês, muitas figuras divinas ao longo da história, femininas, grandes mães, santos, deusas de várias tradições, tinham um nome que se assemelhavam à água, ou eram derivados da palavra água, ou eram semelhantes. Lembrem lá no Gênesis, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E aí nós vemos esse primeiro momento onde as águas da substância primordial são fecundadas por uma fagulha do Espírito, e daí sai tudo, toda a criação. Isso foi um parto. Um momento em que a terra, você crava aí as suas sementes, e essas sementes nascem e dão vida. Isso foi um parto. No momento que vêm os animais e têm as suas ninhadas, no momento em que o ser humano traz um outro ser humano e o apresenta à luz, isso também é um parto. Todos eles são partos. E é interessante porque dentro desse princípio da correspondência do Kybalion, todas as coisas que estão alinhadas com o mesmo simbolismo não são mais ou menos importantes, são todas igualmente importantes. É o mistério da criação que se repete cada vez que nasce uma mãe, porque quando nasce uma criança, nasce também uma mãe. E isso então é mítico, é simbólico, é belo demais. Nós deveríamos aprender a ver essas outras dimensões da realidade, para apreciar mais profundamente os momentos sagrados da vida. Dizia Mircea Eliade, o sagrado é a função de dar sentido. Se nós olhamos essa questão da maternidade por todos os seus ângulos, ela se torna um cerimonial. É interessante ainda, Eliade continua falando um pouco sobre isso, as palavras matriz e útero muitas vezes estão relacionadas em várias línguas à fecundidade e às vezes são utilizadas em relação a outros fenômenos que não o útero feminino. Por exemplo, a questão da mitologia está cheia de úteros da terra, por exemplo, cavernas que dão à luz a pedras preciosas, como se fosse um parto. Minas que dão à luz o ouro, como se fosse também um parto. Os alquimistas medievais falavam dos seus fornos alquímicos, o atanor, que dava à luz o ouro filosofal. Tudo isso é uma representação mítico-simbólica da mesma coisa. Um momento em que algo está fértil e traz à tona aquilo que tem de melhor, aflora com fruto precioso.
Ou seja, todos esses elementos de se descobrir um diamante dentro de uma caverna, de se descobrir ouro dentro de uma mina, ou se descobrir o ouro filosofal dentro do cadinho de um alquimista, tudo isso é parto, tudo isso é maternidade. Também nós, quando sonhamos em trazer à tona um ser humano que encarne todos os valores com que sonhamos, e trabalhamos e damos a nossa vida para que ele seja o nosso ouro filosofal, tudo é mais ou menos a mesma ideia. Essa ideia da maternidade ecoa pelos quatro cantos do tempo, da história, como um sacramento. Mircea Eliade diz, por exemplo, que o oráculo de Delfos, o Delfos grego, onde celebravam os mistérios de Apolo, era colocada uma pitonisa sentada sobre um banco, um tríptico, onde ela ficava perto de um espaço na terra onde emergiam vapores. E esses vapores, ela, a partir deles, ela dava suas profecias. Ele diz que Delfos também tem na sua origem, na sua etimologia, a ideia de matriz. Matriz vem de mater, é mãe. Ou seja, Delfos também era uma maneira em que uma mulher trazia à tona a voz dos deuses. Isso é altamente simbólico, gente. Considere, em primeiro lugar, que a Grécia não era uma civilização que dava tanto realce ao feminino. Era uma religião patriarcal, o orfismo. Porque, na hora de receber a voz de Apolo, tinha que ser uma mulher. Porque ela é que tinha que receber esses vapores e trazer à tona a voz dos deuses. Percebam que é uma forma de representar a maternidade diferenciada. Porque a vida é divina. E através da mulher, a vida, que é um dom divino, vem à tona também, vem ao mundo. Ou seja, mais ou menos a mesma ideia de que o feminino é o responsável, o emissário, através do qual a voz divina chega ao mundo, através da qual os dons divinos vêm ao mundo. Isso é a maternidade. E depois elabora, cuida, esculpe essa pedra preciosa que foi tirada da caverna, para que ela chegue à sua máxima beleza. Eleusis também é uma outra história linda. Os mistérios de Eleusis, que são um dos fatos históricos mais relevantes que conhecemos na Grécia Antiga, contavam a história de Deméter, que havia perdido a sua filha para Hades, o deus dos subterrâneos. Deméter é exatamente Dea Méter, a deusa mãe. Lembrem que em grego é Méter, a derivação daquele máter original. Ou seja, Deméter, a deusa mãe, perde a sua filha para Hades, o deus dos subterrâneos, e consegue de Zeus que a sua Perséfone volte para ela metade do ano e que fique no Hades metade do ano. E é interessante porque isso para eles representava, por um lado, a natureza física, onde a vida se oculta no outono e inverno e vem novamente à tona na primavera e verão. Mas era também a representação da alma humana, que num determinado momento se oculta na matéria e num outro momento floresce no mundo espiritual. Ou seja, era um símbolo que valia tanto para o físico quanto para o metafísico. E os mistérios de Eleusis, que eram considerados os maiores da Grécia, contavam nada mais, nada menos, de forma simbólica, do que a história de uma mãe e sua filha. De tão carregado de simbolismos que essa história é, de tão sagrada que ela é. Vocês vão perceber dentro da Índia, por exemplo, todo deus tem a sua Shakti, que representa exatamente a fecundidade. A Shakti é a terra fértil. Então, se você tem, por exemplo, um deus e ele não tem a sua contraparte feminina, ele não tem como descer os seus dons ao mundo. Ele não tem como realizar os seus feitos no mundo. Então, ele precisa da terra fértil, ele precisa da fertilidade para que os seus dons venham ao mundo. Certo? Então, sempre tem como necessidade que os deuses tenham uma contraparte feminina, porque os seus dons renascem no mundo através delas. Os dons do divino renascem no mundo como filhos. Tá? Sem essa Shakti, eles não podem fazer nada no mundo manifestado. Então, elas são as companheiras, mas são ao mesmo tempo as mães dos dons divinos, para que eles surjam no mundo revestidos de um corpo. A Trisqueri celta também é uma outra coisa interessante, né? Porque ela representa os dons femininos. Os 3 momentos da deusa nada mais são do que os dons femininos. Então fala a pureza da jovem, a proteção, a vitalidade doada pela mãe e a sabedoria doada pela anciã. Os 3 dons do feminino.
Essa pureza que não tem a ver com pureza física, mas com essa pureza que a faz tão semelhante com a natureza, tão propícia a gerar vida, tão propícia a gerar filhos em todos os planos, físico, psíquico, mental, espiritual. Ou seja, essa terra fértil e pura que espera por receber a semente para dar a vida ao mundo. Aí você tem a mãe, essa doadora e mantenedora de vida, e você tem a anciã como a sábia. E é muito interessante que nós vemos que esses são os potenciais humanos, os potenciais femininos, perdão, representados por um símbolo. E a mãe como o centro, como o coração. Bom, disse, e eu não tive oportunidade de checar muito nos meus dicionários etimológicos, mas me parece que tem algum sentido, que a palavra coroa, se você desce lá para a raiz do proto-indo-europeu, ela vem de uma palavra que é sker, que significa curvatura. E essa mesma curvatura, quando vai para o grego corone, era corone que significava um objeto curvo, uma tiara. E depois nós vamos ver que vai para o latim corona. Isso teria dado, ao mesmo tempo que a coroa, do jeito que a gente conhece, mas também algo curvado, como por exemplo cornos, ou aquela meia-lua que nós vemos na cabeça de Ártemis, ou aqueles cornos que vemos na cabeça de Hathor, ou aquela coroa que vemos na cabeça das mães em geral, de várias tradições. Seria a mesma ideia, a ideia como se fosse ali um receptáculo da vida. E além disso, quando se trata, por exemplo, de uma Nossa Senhora, ainda dá aquela ideia de altivez, de rainha. Mas a princípio, esse objeto curvado, essa tiara curvada sobre a cabeça, representava exatamente ela como um receptáculo da vida, como aquela que recebe, abriga e dá curso à vida que passa através dela. Um atributo que vem de muito antes de pensarmos na existência do Dia das Mães. Percebam que o nosso Dia das Mães, para que ele seja mais do que uma data comercial, ele deveria estar carregado de todo o eco, de todos esses simbolismos da história. Sempre foi sagrada essa história, para todos os povos que existiram. Uma coisa interessante percebermos também que toda vez que nós damos um ser à luz, aliás, eu adoro essa crase, não posso deixar de falar isso. E às vezes as pessoas não conhecem muito bem e escrevem, fulana deu à luz sem crase. Está totalmente errado. É como se você pegasse a luz e desse para a criança. Não, a luz não pode ser dada a ninguém. A luz é dona de si mesma. A luz é símbolo do espírito, é símbolo do divino, é símbolo da sabedoria. Você tem que pôr a crase aí. Você deu à criança a luz. A criança, você doou a luz, ou seja, ao divino, à sabedoria, para que essa criança sirva a isso. Você não a trouxe ao mundo em vão. Você trouxe essa criança para doá-la à luz. E esse é um simbolismo que, se a gente pensasse bem, teria uma tônica muito especial. Nós trouxemos um servidor da luz ao mundo. Nós vamos pegar nada para dar para ele. Ele é que será uma doação, para servir ao luminoso, ao reto, ao bom, ao divino. Tá? E nós percebemos que aquela que dá a luz também se renova. É como se ela também renascesse. Muitas vezes as pessoas dizem, bom, uma mãe vira criancinha, vira bebezinho, depois vira criança, depois vira adolescente. Ela não vira, ela desenvolve uma empatia para estar com o filho em todas essas situações. Mas algo nela também se rejuvenesce, algo nela fica mais próximo da sua essência, porque é como se ela tivesse vivido a experiência de servir à luz. E quem serve à luz por um momento, essa experiência se grava na sua vida de uma maneira que jamais esquece. Ela tem agora uma referência. Um dia eu participei de um ato sagrado e agora a sua consciência vai cobrar, vai sentir saudade desse momento. Um dia eu participei de um cerimonial da vida e a sua consciência vai cobrar. Por que não de novo? Como dizia Leonardo da Vinci, aquele que um dia esteve nos céus andará pela terra sempre olhando para o alto e desejará para lá voltar. Ou seja, por um minuto toda a mãe participou do maior mistério do universo, serviu ao divino e vai viver com essa saudade de voltar a servir, de voltar a se elevar a esse ponto. Não tendo mais filhos, mas servindo para gerar outro tipo de filhos, trazendo outro tipo de obras para o mundo, igualmente divinas e que também precisam do seu parto. Então, dar à luz no mundo material, gerar um corpo. Dar à luz no plano emocional,
gerar sentimentos elevados, nobres, verdadeiros. Não emoções vulgares, mas sentimentos verdadeiros. Dar à luz no mundo mental é gerar ideias, ideias iluminadoras que abram caminhos, que devolvam a esperança aos seres humanos. E dar à luz no mundo espiritual é gerar virtudes, gerar sabedoria. Todo ser humano, então, independente do masculino ou feminino, é chamado a algum nível de maternidade. A natureza nos espera sempre férteis, mas às vezes ela não precisa de nós gerarmos mais corpos. Nem todos têm essa natureza, mesmo dentre as mulheres. Ela precisa que a gente gere sentimentos, precisa que a gente gere ideias puras, nobres, precisa que a gente gere valores, virtudes e sabedoria. E esses também são filhos, e esses também são presentes que damos para a luz. A luz também precisa disso, porque através deles ela também vai realizar a sua obra ao mundo. Então há vários partos que podemos realizar na nossa vida. O entendimento do mistério da maternidade nos mostra que ela não cessa quando nós geramos um corpo. Ela espera muito mais de nós, porque nós temos vários planos e todos eles são férteis. Nós existimos em espírito, existimos em mente, existimos em emoções e todos eles são férteis e todos eles estão ávidos por gerar também os seus filhos. E o mundo necessita muito desses filhos também. Se a gente considerar a maternidade apenas ter filhos e criá-los, tá bom, isso não é para todo mundo, como já falamos, mas a maternidade em seu simbolismo como grande mãe, todos podemos e devemos viver. Aquilo que eu falava ainda há pouco para vocês. Sentir que o mundo carece dos meus frutos e eu devo entregar muita coisa ainda à luz. Então, nós caímos num dos atributos mais preciosos da maternidade, que é a generosidade. Sempre extrair o melhor de nós lá do profundo, desse útero que existe em todos os planos, do profundo, aquilo que temos de melhor, aquilo que mais acalentamos, aquilo que mais amamos, trazer à tona e entregar ao mundo. A generosidade é uma forma de maternidade. É interessante esse intercâmbio, porque a maternidade é generosa e a generosidade é materna. E nós vivemos cada vez mais momentos onde essa generosidade, como atributo fundamental da maternidade, precisamos doá-la ao mundo. Eu costumo recomendar, quando as pessoas me perguntam o que fazer em momentos críticos como esse, um ato de generosidade por dia. Um ato de entregar a alguém o que você tem de melhor, como se fosse um filho, que no fundo somos. Somos todos uma grande família, a humanidade, e mesmo a natureza como um todo. Ou seja, antes de dormir, hoje não doei nada, não fui mãe. Um telefonema para uma pessoa que talvez esteja sozinha em casa e se sentindo extremamente carente, para dizer, eu estou aqui, pode contar comigo. Um saquinho de arroz que você doa para uma instituição que está fazendo distribuição de cesta básica, eu estou aqui, nós vamos sair dessa juntos. Um ato de generosidade por dia. É uma forma de honrar esse espírito materno que existe dentro de todos nós. Generosidade é maternal. E essa é para toda a vida, porque a nossa alma, a nossa essência é eternamente fértil e nunca para de poder gerar filhos. E esse mundo carece muito desses filhos. Se seu colo está vazio, encha-o. Não necessariamente com um filho, mas com um sentido de vida. Claro, fazer diferença, atribuir valor ao mundo. Sairmos daqui melhores do que entramos. Crescermos e darmos exemplo ao mundo de como crescer. Todo aquele que aporta dons divinos ao mundo está executando um parto. E um parto tão cerimonial quanto qualquer outro, e tão necessário quanto qualquer outro. Ou seja, todos que nesse momento param para celebrar o Dia das Mães, pare para pensar se você já trouxe à luz todos os seus dons, se você já deu todo o seu recado ao mundo. Eles são seus filhos também. O Dhammapada budista diz, mais do que 1000 palavras sem sentido, vale uma que traz consolo a quem a ouve. Você já disse a sua palavra? Você já entregou os seus dons? Isso é celebrar a maternidade. E eu fecho aqui o nosso bate-papo. Eu espero que vocês tenham um maravilhoso Dia das Mães e que ouçam esse meu conselho. Todos os dias, um ato maternal, um ato de generosidade. Seja você homem, seja você mulher. Um ato de generosidade por dia nos torna todos férteis. Agora eu gostaria,
se me permitirem, de fechar com uma poesia, um poema, que foi feito pela ocasião da morte da minha mãe. E é uma homenagem a todas as mães e também, muito especialmente, àqueles que já não têm as suas mães perto de si, que somos muitos, não é? Que suas mães já cumpriram as suas missões e foram embora. Ele se chama Por Me Dares a Luz Outra Vez. O seu corpo, as suas coisas, o perfume, a penteadeira, o copo na cabeceira da cama vazia, tudo está, ela não mais. As expressões triviais, o gosto por fruta do conde, as chaves, não saber aonde, o lenço não achar jamais, tudo ecoa na memória, tudo está, ela não mais. Onde estarás então? Em díspares tradições, direções tão desiguais, nos céus, paraísos, ao lado de seres celestiais, em um Éden loteado de casas e hospitais? Desperta, contando histórias, dormindo em eterna paz? Onde, enfim, estarás? E se não estás? E se simplesmente és? Por que o estar é obrigatório? Por que estar é necessário acessório de nossa ignorância, viciada em endereço e substância, que nada sabe do ser, porque não é. Quando eu perder meu corpo, copo e penteadeira, quem eu serei? E se já o sou agora, neste instante, o que de fato perderei? Se já o encontro agora, onde a ânsia por não perder meu copo, corpo e substância? Onde está o fogo? Onde ele não está? Na fricção de minhas mãos já se anuncia, e então de súbito ele desaparece. Mas sempre o rastro fugaz de sua presença surge e me aquece. Onde suas células, partículas, coração, é sua a base que lhe dá a combustão? Móvel, tão vivo, luminoso, cálido, algo em ti era assim também. Também em mim alguma vez parece dia, mesmo quando a noite vem. Algo é em mim, e a fricção do que é ilusório, por certas vezes, me desperta e incendeia. É como um sangue flamejante em um território onde não há corpos, nem há copos, nem há veias. Talvez exista uma ilimitada chama que elaborou esse universo infinito para fazer nascer pequenas chamas de seus atritos. Misteriosa ciência que do atrito faz nascer a consciência. Talvez a chama diminuta o reflita, como um espelho em diminuta dimensão. E essa chama, com o véu que a limita, ao atiçar seu fogo e sua combustão, destrua as bases, incinere a divisão e se transforma em fogo uno e sutil, que nunca existe ou existiu, mas sempre é. Onde estás? Eu não perguntarei mais. Sei que te encontro, quando do atrito desta vida extraio luz no mesmo ponto. Tu me trouxeste a luz. Tu és, da luz, uma expressão limitada e peregrina, pela ilusão confinada, mas livre e eterna quando a ilusão termina. Num dia em que a luz que recebi, tua e de tantos, lançar fagulhas que o forte vento leve adiante e chegue até ti, recebe o beijo ígneo que te envio, vindo dessa pequena luz que é tua filha, que contra todo vento e tempestade teima e atiça o fogo da vontade e ainda brilha. É isso, muito obrigada, feliz Dia das Mães a todos. Temos perguntas? Temos. Então vamos. A Lívia pergunta: o que dizer a uma mãe que perdeu sua filha recentemente? Como ajudar? As palavras somem.
É muito difícil, talvez seja um dos momentos mais difíceis do mundo, porque a gente espera que os filhos sobrevivam a nós, mas nós temos que ter essa tranquilidade da frase que eu sempre cito de Helena Blavatsky: aquele que faz o seu melhor faz tudo o que se pode esperar dele. Cada um de nós, e as tradições chamam de destino, chamam de karma, tem uma necessidade de experiência, seja lá o nome que você quiser dar. E essa necessidade de experiência de um ser, por muito que nós o amemos, não podemos alterar. Todos viemos aqui para recolher experiências, para ampliar a nossa consciência. E para isso existem caminhos que cada um necessita trilhar, mais curtos ou mais longos. E nós não podemos, nem com todo o amor do mundo, atentar contra as leis da natureza. Inclusive porque o amor brota das leis da natureza e não pode ir na contramão delas. Então aceitar e fugir um pouco das ilusões, inclusive do mundo, de que viver muito, em termos de extensão, é necessariamente melhor do que viver pouco em termos de extensão. Porque a vida não se mede só por extensão, mede-se por profundidade. Dependendo da qualidade de vida, da qualidade de amor que esse ser recebeu, ele pode ter tido uma vida muito profunda em muito pouco tempo. E muitos vivem, são extremamente longevos, vivem uma vida inteira na superfície, a flor da pele, sem nenhum tipo de sentimento profundo, sem nenhum sentimento que defina a sua existência como humana, sempre muito superficial, sempre sendo jogado pelas circunstâncias. Então existem muitos elementos na natureza que a gente desconhece. E ao mesmo tempo sabemos que a vida é extremamente fugaz, extremamente fugaz. Dentro de muito pouco tempo, todos nós nos encontraremos no mesmo ponto. Agora, o que a vida quis dar de experiência para cada um, não somos nós que vamos julgar. Não somos nós que vamos dizer que foi pouco ou foi muito. A vida é justa em todas as suas expressões. Nós podemos estar em paz conosco mesmo quando dizemos: eu fiz o meu melhor. Quem faz o seu melhor faz tudo o que se pode esperar dele. Mais alguma pergunta? Ana Maria Neves. Professora, você como mãe, qual a sensação de ter trazido ao mundo suas filhas? A sensação de ter trazido ao mundo as minhas filhas, como eu falei para vocês, primeiro é um mistério, porque é literalmente inacreditável por uma lógica comum que haja um ser humano dentro de você, que o teu corpo seja capaz de gerar outros corpos, que a tua vida seja capaz de gerar outra vida. Portanto, esse momento misterioso, esse momento meio mágico. Depois, aquela criança, fundamentalmente, o primeiro olhar é: eu tenho que ser melhor. Porque se eu não for melhor, eu não abro espaço para que ele cresça. Eu não abro espaço para que ele, espelhando em mim, cumpra o seu destino. No caso das minhas duas filhas, sempre foram o meu grande estímulo para ser melhor. Ou seja, quando a simples ordem da vida, quando o simples dharma, quando o simples sentimento de dever não é suficiente para nos chamar em direção ao crescimento como seres humanos, o amor é. O amor é contundente e tem um chamado profundo. Quando você olha para aquele ser e diz: se eu não for melhor, eu não tenho nada para dar para ele. Com certeza isso morde os seus calcanhares e te obriga a se aperfeiçoar, a crescer cada vez mais. Existe uma frase filosófica que eu gosto muito que diz que a melhor coisa que podemos fazer por aqueles que amamos é crescer como seres humanos. E é isso que a maternidade me proporcionou em primeiro lugar. Depois disso, muitas outras coisas. Mais alguma pergunta? O Pedro Cerqueira pergunta: a Terra é uma grande mãe? Com certeza. A Máter, né? A Terra Máter, que está presente em tantas mitologias, é uma mãe. Você vai ver que a substância primordial que gerou todo o cosmos também é uma grande mãe. Algumas mitologias, inclusive, colocam esses dois contrastes. No Egito você vai ver Ísis, mas você vai ver Hathor. Se você vê um quadro de Leonardo da Vinci, um dia desses fui fazer propaganda dessa palestra, eu quis pegar esse trecho do quadro de Leonardo da Vinci, que é Santana com Maria no seu colo. Ou seja, a grande mãe e uma mãe. Existe a mãe cósmica, que é essa substância que deu origem a toda a criação. E a Terra é uma mãe também. E ela faz exatamente todas as matérias que compõem o nosso corpo saíram dela. É do ventre dela que saiu a matéria do nosso corpo, o alimento do nosso corpo, e dela sai também a inspiração para a nossa alma. Falei para vocês que às vezes as cavernas, as minas são consideradas como úteros, e é assim. Todo o corpo da mãe é fértil e está constantemente gerando filhos.
sempre preciosos. Mais alguma coisa? Encerraram-se então as perguntas e mais uma vez eu tenho a desejar a vocês um Dia das Mães consciente, onde vocês transbordem em generosidade, que é o maior atributo de uma mãe, sempre. E mães, meus parabéns e um grande abraço a todos.